Oiê, iluminados! Um inscrito fez a seguinte pergunta: por que eu não consigo manifestar a realidade que eu tanto desejo? Gente, é porque existem aspectos que deixamos de observar. Vamos conversar sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gi Vidal. Pessoas, antes de dar início ao nosso tema, eu tenho uma novidade para vocês. Eu publiquei nas postagens do canal, mas vale a pena repetir porque, gente, eu tô mega feliz, tá? Agora nós temos o clube de membros. É isso mesmo! Bacana, né? Eu vou poder ficar mais perto de quem faz parte do clube de membros do canal Gi Vidal. E seus lindos, gratidão, porque desde já eu agradeço aqueles inscritos que estão entrando no nosso clube de membros, tá bom? Agora que eu já dei a minha explosão de alegria, vamos ao tema. A manifestação da realidade é um conceito amplamente explicado no mundo esotérico. Vocês já perceberam isso? Vários vídeos falam sobre isso. E por que, apesar de tanta explicação, algumas pessoas não conseguem criar a realidade desejada? Aí, o que acontecia, né? Eu me questionava muito se a lei da atração é real. Quem nunca se perguntou? Conta para mim aqui nos comentários. Um outro pensamento recorrente que eu tinha era: isso não é para mim. Ou então, apenas algumas pessoas especiais conseguem aplicar os ensinamentos para criar o que deseja. Ou ainda, eu vou desistir. Gente, imaginem se eu tivesse desistido. O canal não existiria, não é? O primeiro aspecto e o mais comum que faz a maioria das pessoas enfrentar dificuldades em cocriar é a falta de clareza em relação ao que deseja. Aí você vai me dizer: mas eu sei o que eu desejo. Sabe mesmo? Vou falar de mim, ok? Eu nunca, mas nunca mesmo na minha vida imaginaria ser youtuber, ter um canal. As coisas que eu achava que eu queria não eram desejos meus. Incrível, não é? Eram desejos de outras pessoas, pais, colegas, sei lá mais quem, tá? Não eram desejos meus. E isso pode estar acontecendo com vocês. Então, questionem-se sempre, sempre. Façam para vocês mesmos as seguintes perguntas. O que eu desejo? Sou eu quem deseja? Ou é outra pessoa que está desejando? E se você chegar à conclusão de que é você que deseja, se pergunta, por que eu estou desejando isso? Tá? Para você não cair numa cilada aí. Escrevam a pergunta e a resposta. Não deixem no plano das ideias, porque se apenas pensarmos no que a gente deseja, nessas coisas, além de nós mentirmos para nós mesmos, seremos autoiludidos. E acreditaremos que é a gente que quer a casa com piscina. E olha só, você nem gosta de pegar sol. Para e pensa. Não é verdade? Ou então, eu quero uma casa com piscina sim, eu gosto de pegar sol sim. Só que você tem outros projetos mais urgentes agora. Então, por que você vai lutar por uma casa com piscina se não é você que está querendo, de fato, essa casa com piscina agora, nesse momento? Se você quer outra coisa nesse momento. É complicado. E falando na escrita dos nossos objetivos, metas e desejos, vamos para o segundo aspecto, que é não ser preciso. Muitas vezes nós somos vagos em nossos interesses. Não descrevemos com detalhes aquilo que queremos. Então, pessoas, fica difícil para o universo, para a centelha divina, para Deus, para o poder superior ou as forças cósmicas, como você quiser chamar, tá? A interpretação fica difícil. Para esse ser superior interpretar o que estamos pedindo. Quando alguém fala algo que ficou nebuloso, tá? Quando alguém fala algo pra gente que ficou nebuloso, geralmente pedimos para essa pessoa repetir o que disse. Se ainda assim nós continuamos sem entender o que essa pessoa está querendo, nós pedimos que ela fale o que pretende, mas com outras palavras.
Não é assim que a gente reage? Só que nós não escutamos o universo. Achamos que o nosso pedido está ótimo e ignoramos as mensagens do poder superior para melhorarmos em palavras o que queremos. Por que em palavras? Porque nós somos seres materiais que nos comunicamos através das palavras. São elas que nos ligam ao plano sutil. Porque a maioria de nós ainda não consegue engendrar uma comunicação em pensamentos, com detalhes suficientes para a ideia se transformar em algo material no nosso plano de existência. Compreenderam? É extremamente necessário ter essa compreensão precisa, nítida, do que desejamos manifestar. Detalhando não apenas os resultados finais, mas também, olha, o que você vai sentir, as emoções, sensações que vão estar associadas ao resultado final. O terceiro aspecto importante é a crença pessoal e a autoconfiança. Se nós não acreditamos verdadeiramente que merecemos ou somos capazes de receber aquilo que desejamos, estamos emitindo uma energia de dúvida e negatividade que pode interferir no processo de manifestação. Trabalhar na construção da autoconfiança e da autoestima é essencial para alinhar as energias com aquilo que queremos atrair. Além disso, gente, muitas vezes ficamos tão determinados naquela ideia de alcançar um certo objetivo que nos esquecemos de confiar no tempo de Deus. Esquecemos que são misteriosos os caminhos que o universo pode nos proporcionar para chegar àquele objetivo. Nós queremos ter o controle do processo e do tempo, então fica realmente difícil. Nós devemos confiar no poder da centelha divina e aguardarmos que o poder superior, Deus, está atuando e providenciando aquilo que nós queremos, que nós pedimos com clareza. Vamos para o quarto aspecto. Nós temos que lembrar que Deus opera de maneiras misteriosas e muitas vezes imprevisíveis. Eu já falei isso aqui. Nem sempre compreendemos o porquê de algo não se manifestar ou não acontecer da maneira como esperávamos. Porque esquecemos, mas é essencial manter a fé e a confiança de que tudo acontece conforme deve ser. Às vezes, a forma como nós queríamos que a coisa se manifestasse não seria o melhor para a gente. Gente, às vezes, um desejo não se concretiza porque algo ainda maior e mais significativo está reservado. Acreditem em Deus, no poder superior e, principalmente, que cada um de vocês é o eu sou em ação. Então, podemos sim manifestar tudo o que desejamos, com sinceridade, que não prejudique ninguém, que não seja o desejo de outras pessoas. Estamos quase encerrando esse vídeo, mas vamos resumir o que vimos até agora? Devemos observar 4 aspectos. E esses não são os únicos, tá? Para a prática da manifestação. Os aspectos que nós vimos hoje são clareza mental, precisão no que desejamos, crença pessoal e autoconfiança. E fé. A cocriação, gente, é um processo sutil. Ao trabalhar esses aspectos que vimos hoje em conjunto, podemos abrir caminho para atrair nossos desejos mais profundos e alinhar nossas energias com a abundância. Querem saber mais? Eu vou postar um vídeo, ainda estou decidindo se é um vídeo ou se vai ser uma live, sobre cocriação somente para membros iluminadíssimos, assim que atingirmos a quantidade de 10 inscritos no clube de membros. Isso significa que, se tiver 10 inscritos e dos 10, apenas um é do nível iluminadíssimo, somente esse membro vai ter acesso ao vídeo ou à live, ok? Mas por que isso, Gia? Porque esses vídeos serão quase um curso sobre a matéria, que a gente vai tratar neles. Gatos, garotos e gatas garotas sensacionais e maravilhosos inscritos no canal Gi Vidal. Minha gratidão eterna, minha eterna gratidão para vocês. Para os que fizerem a inscrição no Clube de Membros, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos iluminados, para essa jornada. Vamos caminhar juntos. Vocês vão estar mais pertinho de mim, tá? A gente vai ter chat ao vivo. Eu vou bater papo com vocês, tá bom?
Para você que não é inscrito no canal, meu muito obrigada por estar comigo até esse momento. Aproveite e inscreva-se no canal de Vidal. Beijos! Fiquem bem! Namastê!